Saudações florestais! Gostaria de mostrar para vocês aqui um pouco dessa paisagem, tá? Típica do Cerrado, numa altitude aí já maior, tá? Quase 1000 metros, ou até certos pontos um pouquinho mais de 1000 metros. É um terreno bem rochoso, arenoso, e a gente pode perceber então, devido a essas características do solo, quando observado, que o terreno, ele é raso, né? A profundidade do solo é rasa. E aí, a gente observando a característica da vegetação, a gente vai ver que são árvores baixas, tá? De estaturas menores do que, por exemplo, de uma floresta amazônica ou da Mata Atlântica, por exemplo, certo? E tem esse efeito de árvores tortuosas, tá certo? Que você pode ver que elas têm um formato bem diferente, as cascas, né, que seria o ritidoma, são bem característicos para fora, né, que suportam o calor, suportam a queimada quando ocorre, porque o cerrado ele tem uma queimada natural, certo? Que ocorre de forma natural. Só que quando o homem faz isso em excesso e várias vezes repetidas, isso prejudica as plantas. O cerrado ele depende do fogo até mesmo para germinar algumas espécies, tá certo? E a maioria das plantas são resistentes a isso, tá? Elas queimam e brotam e voltam as folhas, tá certo? Então, ela tem essa característica meio feia, bagunçada, de tortuosa, mas assim, por mais às vezes que você olha para uma planta, ela está seca, sem folhas, pode ter certeza que ela está viva, tá bom? Porque é uma característica dela. E outro ponto, a gente está aqui, está no inverno, né? Começo de agosto. Então, essa época, muitas plantas, né? Caducifólias principalmente, perdem as suas folhas, né? Totalmente ou parcial, certo? Então, dá uma característica aí mais de plantas secas, mais feias, tá certo? Então essa é a vegetação que a gente pode observar. Elas são baixas. Se eu ficar ao lado aqui, como vocês podem ver, praticamente é da minha altura. Ali em cima parece até um pouco mais alta, porque o terreno é mais alto para aquele lado, certo? Galera, olha essa árvore, né? A gente conhece aqui como candeia. E perceba que ela cresceu praticamente sobre a placa de rocha, tá? É um chão duro isso daqui, tá? Isso aqui é pedra mesmo, uma rocha bem sólida. Obviamente que ela encontrou ali um espaço, alguma rachadura na rocha para poder crescer, mas é um espaço totalmente comprimido. Então isso mostra também, né, que o terreno, o solo que ela está penetrada com as suas raízes é raso, certo? Não tem muito para onde ir. Pode ver que ela é uma árvore grossa e de pequena estatura. Tá até florindo aqui. Mas essa daqui a gente conhece, né, aí como candeia, tá certo? E aqui, galera, a gente pode perceber também que é praticamente um candeial, tá? Várias espécies de candeia, adaptado para o tipo de solo que é aqui, certo? É um solo ruim, né, vamos dizer assim, né, com poucos recursos micronutrientes e macronutrientes. Também sobre a rocha, tá? Consolidada, é uma rocha bem firme. E essas espécies, elas dão um jeito de entrar nas frestas, porque ela cresce de uma forma mais adaptativa do que outras. Então ela encontra os pequenos espaços possíveis para estar desenvolvendo. Então a gente vê vários indivíduos da mesma espécie aqui nesse mesmo ambiente, tá certo? E além disso, a gente também encontra um capim nativo, tá? Que a gente pode observar que agora está com uma aparência mais seca devido à estação. E esse capim, né, de forma amarelada aqui, ele consegue também, nas partes onde já está mais arenosa, sobre a rocha, ele consegue se desenvolver, tá certo? Atrás, ao fundo, a gente já tem uma vegetação diferente, uma área mais consolidada do cerrado. Por quê? Porque ali provavelmente, né, é um solo mais profundo. Então as plantas lá, as árvores, elas são mais adaptadas, elas crescem mais. Se a gente observar, tem algumas árvores maiores, então é um solo mais profundo. Provavelmente já com um pouco de argila, diferente daqui, que é um solo mais arenoso devido às rochas, né, e às pedras que se soltam da rocha, vamos dizer assim, tá certo? E aqui a gente pode observar, ó, como que é. É um solo bem, é uma placa de pedra bem firme, certo? Com umas partes arenosas, onde já está, né, se degradando com o intemperismo, né, vento, chuva. E aqui que a gente consegue ver que os capins e algumas plantas, como as árvores, conseguem crescer e se desenvolver, tá certo? E aí, algumas partes da rocha vão se deslocando devido também ao calor, à alta temperatura.
Galera, olha que lindo essa flor, tá? Bem roxa. Essa planta, tá? Ela é da família dos ipês. Se a gente observar aqui de perto a flor dela, a gente vai perceber que é bem parecida com alguns ipês que a gente tem, tá certo? Ela é um jacarandá, tá bom? É uma das espécies de jacarandás que a gente tem bastante. E essa é um jacarandá que ocorre em Minas. Tem gente também que chama ela aí também de carobinha, tá? Ela cresce mais, só que devido ao terreno, né, conforme a gente falou aí nas partes anteriores do vídeo, ela não desenvolveu muito. Então ela tem uma característica aqui, que ela tá fina, bem tortuosa, não muito definida, mas mesmo assim ela conseguiu florir, tá, para poder produzir sementes e, né, reproduzir mais indivíduos para a região, para a área, tá? Então assim, é importante a gente preservar, mesmo que árvores pequenas, com aparência velha, feia, porque elas podem ter até mais idade do que muitas árvores aí de 20, 30 anos de tamanhos exuberantes, tá? Não é porque ela é pequena e fina que ela é uma árvore jovem. Ela pode ter, assim, muita idade. Um detalhe que acontece no Brasil hoje em dia, e até na área científica que muitos pesquisadores falam, é que a gente não dá importância para as árvores feias e pequenas, porque elas podem ter tanta idade quanto qualquer uma outra. Então assim, hoje está tendo alguns estudos científicos para começar a investigar essas árvores, né, que muitas vezes passam despercebidas, que pode ter aí até mais de 1000, 2000 anos, tá certo? Então assim, é uma árvore linda, maravilhosa, que também com certeza pode ser usada na arborização urbana, né, se coletada a semente de forma correta e reproduzir em viveiro, tá certo? E ela é muito bonita. Pessoal, aqui tem uma florzinha também muito interessante do cerrado, pequenininha, minúscula, tá? Ela é bem rosinha, é uma coisa maravilhosa que a gente encontra aqui. Quando a gente olha para o cerrado, né, a gente observa que tem outras plantas além do capim e a vegetação de arbusto, de arvoretos, tá? Então aqui a gente também tem essa aqui que é linda, uma florzinha azul minúscula. As folhas dela tem até um brilho, parece até adocicada. Tá? Galera, olha que legal também, hein? Essa planta, tá? É uma asterácea. A gente pode observar aqui, depois eu vou aproximar mais para vocês verem, que ela é cheia de florzinhas minúsculas, de cor lilás, tá? Ela parece um pomponzinho mesmo, e com certeza isso aqui a gente pode utilizar no paisagismo urbano, tá? Observem bem aí que esses pedaços roxinhos, né, lilás, cada ponto desse é uma flor, então ela é múltiplas flores. Galera, aqui a gente pode observar nessa paisagem, tá? Nas partes mais ao alto e descendo um pouco, uma vegetação de cerrado, tá certo? E quando a gente observa descendo mais os paredões com as formações rochosas, né, a gente pode ver que é uma mata de galeria, né, que fica ali ao entorno do córrego ou do rio, tá certo? E nesse caso, a vegetação ali presente é uma mistura entre o cerrado e a Mata Atlântica. Se a gente conseguir observar algumas espécies, mesmo por cima de longe, você vai ver algumas espécies características da Mata Atlântica, tá certo? De porte maior, de copa mais aberta, folhas mais verdes, tá? Não tão espaçado. A gente consegue observar também mais ao morro, na transição entre os dois biomas, vamos dizer assim, alguns gerivás, tá certo? Então essa parte verde aqui mais densa é de Mata Atlântica, e essa de copa mais clara, até um pouco rala, mas não tanto, é do Cerrado, tá certo? E embaixo passa um rio, tá? Um rio que corre, no caso aqui descendo, tá certo? E faz esse formato de paredão em volta dele todinho. Olha que bacana essa arvorezinha, tá? Um arvoreto aqui do Cerrado, com um tronco bem característico, né? Ele é bem volumoso para proteger do fogo. E ele tem um tipo como se fosse um pomponzinho, né? Bem amareladinho, bonitinho. E outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é a diferença de vegetação entre Cerrado e Mata Atlântica, que aqui fica muito nítido. O Cerrado um pouco mais ralo, com espécies arbóreas menores, tá certo?
E lá em cima é uma área de Mata Atlântica, com árvores maiores, mais verdes, tá certo? E a gente pode ver essa diferenciação até na altura e na coloração, tá bom? Então essa é uma grande diferença que a gente percebe aí numa área de transição com o cerrado. E ambas as espécies a gente pode encontrar na transição do cerrado, como na Mata Atlântica e como na Mata Atlântica no cerrado. Mas não são todas, são aquelas que se adaptam melhor, certo? Galera, olha só que interessante essa planta, tá? Alguns chamam ela de pau-terra. Por quê? Ele fica simplesmente fincado no solo, tá? Sem folha nenhuma, certa época do ano, parecendo aqui uma aparência até mesmo como se fosse morta, como se fosse apenas uma vareta, mas na verdade não. Essa árvore está viva. No caso dessa já está brotando algumas folhinhas, tá? Bem aqui, mas ele tem esse jeito bem diferente. E quem olha às vezes vê só uma vareta, não tem nem os galhos laterais, e fica mais estranho ainda. Mas é uma planta bem interessante. Eu vou mostrar uma outra para vocês já com folhas para ver como ela fica depois. Aqui, pessoal, então é uma espécie de pau-terra também, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Aquele era menor, que sem folhas, mas esse não, esse já está com folhas, ele está um indivíduo maior. E aqui a gente pode perceber que aquela aparência estranha já não se encontra mais, tá? Mas da mesma forma daquele, esse daqui também perde todas as folhas e fica sem nada, como se fosse só uma vareta em pé, tá bom? Obviamente, tem umas espécies que também ficam totalmente sem folha, mas ela ainda mantém a aparência de árvore. No caso dessa, não. Ela fica aquela aparência até um pouco alienígena.